Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta Edmilson de Almeida Pereira. A poesia de Edmilson conversa em linhas centrais com o modernismo brasileiro, com as culturas populares, africanas e ameríndias. Seus poemas se debruçam sobre a linguagem, seu uso e seus instrumentos, sempre de uma forma crítica. De sua obra poética, destacamos a antologia Poesia Mais, da editora 34. A obra contempla poemas de 1985 a 2019. E agora com vocês, as palavras de Edmilson de Almeida Pereira. Meu nome é Edmilson de Almeida Pereira, sou natural de Minas Gerais. Meus pais são de origem negra e indígena, vieram da área rural para a região urbana de Juiz de Fora, próxima aqui ao Rio de Janeiro. Tiveram ocupações bem características daquela parte mais pobre da população brasileira. Meu pai foi operário, minha mãe também. Minha mãe trabalhou durante algum tempo como doméstica. Meu pai também trabalhou em áreas da construção civil e com os 3 filhos organizamos a família de modo que eu e meus irmãos pudemos estudar. E eu, desde 1991, sou professor na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. O fato de pertencer à população afrodescendente, indígena descendente no Brasil, me fez tomar contato muito cedo com os processos de violência social decorrentes das grandes diferenças econômicas que marcam o nosso país. É evidente que essas marcas da violência perpassam a minha escrita, seja na poesia, no texto ensaístico ou no texto de ficção. Mas eu procuro sintetizar essa grande fábrica de violência numa perspectiva bem evidente, que é a do acesso à linguagem. Desde sempre, os povos submetidos pela violência colonial, depois pela imposição do capitalismo e pelas grandes diferenças, que marcam política e economicamente o nosso país, a linguagem é um dos instrumentos que mais evidenciam a dificuldade desses grupos sociais privilegiados de acessarem melhores condições de vida. São populações silenciadas, caladas, que têm os seus direitos de expressão muitas vezes cerceados das mais diferentes formas. Não por acaso, eu gosto de frisar sempre, um dos castigos mais cruéis do período de vigência da escravidão consistia justamente em cortar a língua daqueles escravizados que se rebelavam contra o sistema. Esse corte da língua, esse corte da linguagem é, do meu ponto de vista, uma das formas mais evidentes de violência que se pode exercer contra um indivíduo ou contra uma comunidade. A resposta a isso, na minha poética, vem através do uso o mais variado possível das formas de linguagem. É um ato de rebeldia contra todo o silenciamento que nos foi imposto como individualidade e como comunidade.
A lógica do discurso poético perpassa todas as culturas, e no caso das culturas africanas, de um modo geral, e das culturas formadas no processo da diáspora, o discurso poético tem um papel crucial na medida em que ele permite ao indivíduo fazer uma mediação entre o mundo do real, o mundo da concretude, das experiências, e o mundo da projeção dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades, ou seja, o grande mundo do simbólico. Nesse sentido, eu acredito que a poesia, para quem vem dessas experiências históricas, ela é um discurso extremamente radical, extremamente sério, mesmo quando trata, do ponto de vista do humor, as questões que envolvem a vivência da escrita. No meu caso, eu vejo que essa experiência do poético como radicalidade na interpretação do mundo, ela tem sido aí a origem e o ponto de referência de todas as minhas reflexões. A escrita, para mim, de certo modo, nunca foi um processo de resolução de dilemas ou de angústias pessoais. Uma perspectiva contrária, a escrita sempre representou e representa para mim um mergulho justamente no cerne das problemáticas que nos afetam, no cerne das angústias individuais, das grandes formas de exploração coletiva. Sob esse aspecto, então, não é na escrita que eu encontro a tranquilidade para fazer a minha passagem por esse tempo histórico. Ela me lança exatamente no olho do furacão dos grandes dramas e me faz pensar, me faz buscar parcerias reflexivas, me faz valorizar os processos de fraternidade para que se possam encontrar soluções para as situações mais dramáticas que nos afetam como indivíduo e como sociedade. Em homenagem às minhas origens rurais, justamente ao meu pai e à minha mãe, eu gostaria de ler um poema de um livro chamado Quase, que explora exatamente as poéticas desse mundo rural que ainda é tão vigoroso da experiência do continente latino-americano. O poema se chama Antenor e se refere a um ato de caçada. É uma prática tão comum em certas épocas do meio rural. E subjacente ao poema estão exatamente aqueles grandes embates que ainda marcam o nosso meio rural. Antenor. 40 cães na mata, caça para si, nem tanto. A paca, substantivo macio, queda ao mandatário. 40 cães na caça. 3 porcos, catete, seu nome de guerra, enfim para a família. Porco do mato, queixo duro, verbo irregular. Com 40 se mata o tempo. A distância entre uma fazenda e outra, às vezes, 40 mantas e mais na vida. Antenor não caça para si, para ninguém. Pelas 80 vírgulas eriçadas, aposta.